Boa tarde, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Tô com saudade, tô aqui tentando me adaptar a essa vida de videoaula, né, gente? É complicado, então eu peço um pouquinho de paciência mesmo pra vocês, principalmente nessa primeira semana, tá? E, bom, eu gravei o conteúdo aqui referente ao reino fungi, falar sobre os fungos, tá? Porque foi onde a gente havia parado aí nas duas séries. Então eu vou retomar a partir daqui para continuar gravando conteúdos novos, tá? Então, gente, falar um pouquinho dos fungos. A gente está bastante acostumado a ver a imagem aqui do cogumelo, né? No caso, esse cogumelo aqui é chamado de amanita. Tem as estruturas que aparecem nas cascas de árvores também, que são chamadas de orelha de pau. Tem os mofos ou bolores que aparecem nas frutas ou no pão, né? Quando ele fica um certo tempo mofado, a gente fala, criou o mofo, criou o bolor. Tem a levedura, que são representantes desse reino aqui importantíssimos. São os representantes unicelulares, só tem uma célula dentro do reino dos fungos, mas eles têm uma importância muito grande na produção de alimentos pela fermentação. Então, por isso que está desenhado aqui, né, uma taça de chope, vinho, o pão, tá? O trigo aqui. Por quê? Por causa que eu vou falar já da importância das leveduras, tá? Gente, só contextualizando, só relembrando, o reino fungi, ele é o terceiro aí na ordem de classificação dos reinos. Então, a gente estudou o Monera, que era o reino das bactérias e cianobactérias. Estudamos os protistas, os protozoários e as algas. Os protozoários que causam vários tipos de doença e são classificados de acordo com a maneira com que se locomovem. E as algas, né, que tem uma importância aí biológica, principalmente na realização de fotossíntese, tá? E aí a gente chega aqui na sucessão, digamos assim, no organismo menos para o mais complexo. Então a gente tem os mais simples, que são as bactérias, formados por apenas uma célula e essa célula sem núcleo, passando para os protozoários, que são eucariontes, já possuem núcleo na sua membrana. E agora a gente tem aqui os fungos, que podem ser uni- ou pluricelulares, e são eucariontes, ou seja, tá? A célula deles é revestida por núcleo para guardar o DNA deles. Em relação à nutrição, né? Como que esses fungos eles fazem para conseguir alimento? Eles são heterótrofos, então eles não têm a capacidade de realizar fotossíntese. Eles não vão produzir o próprio alimento por meio de fotossíntese. A maioria dos fungos são decompositores saprófagos. O que significa isso? Significa que eles se alimentam de restos de matéria orgânica, eles fazem a decomposição. E alguns são parasitas, ou seja, eles precisam se alimentar de algum ser vivo, porém causando mal para esse ser vivo. O parasitismo é uma relação desarmônica, né? Sempre um sai prejudicado. No caso, o fungo, seria o parasita, e o lugar onde ele se hospeda a gente chama de hospedeiro. Eu falei a palavra vírus porque eu tô com vírus aqui na cabeça, principalmente por conta do coronavírus, né, que a gente tá vivendo esse período de quarentena, cuidando da nossa saúde e evitando a transmissão. Então isso é muito importante, né, gente, porque o vírus, só relembrando, eles não estão colocados em nenhum reino, porque os vírus não têm células. Eles não são seres vivos. Então, eles são exclusivamente parasitas. Eles precisam entrar no seu corpo e roubar o seu material genético para se reproduzir. E eles causam uma série de sintomas indesejáveis, levando até a morte, que infelizmente que é o que está acontecendo aí com o coronavírus. Por isso que nós estamos aqui em casa, né? Para não transmitir isso, não pegar isso.
Gente, em relação à decomposição, né, qual que é a grande importância dos fungos? É a reciclagem de matéria orgânica, assim como as bactérias decompositoras que nós estudamos, os fungos decompositores, eles têm esse papel importantíssimo na cadeia alimentar, que é devolver, né, a matéria orgânica, é reciclar essa matéria orgânica, tá bom? Bom, continuando um pouquinho, agora eu vou falar aqui, antes das relações harmônicas, citar aqui, ó, doença causada por fungo é micose. Sabe aquela coceirinha que você tem entre os dedos, aquelas micoses? Então, elas são o único tipo de doença no ser humano que existe aí causada por fungo é a micose, tá? Em relação à estrutura de um fungo, você tem o desenho aí na sua apostila. O corpo deles é formado por células alongadas, que são chamadas de hifas. E essas hifas se organizam no micélio, que seria o corpo, que seria a estrutura, tá? Sobre as relações harmônicas que os fungos fazem. Então, nem sempre as relações elas são ruins, tá? A gente não vai estudar só relações desarmônicas, só coisas que causam mal, que fazem mal. No caso aqui, ó, a gente tem duas relações importantíssimas, que é os líquens e as micorrizas. Bom, essa relação aqui, ela é chamada de mutualismo, essas duas relações, perdão, elas são chamadas de mutualismo. Mútuo, benefício para os dois, é isso que significa, os dois são beneficiados. No caso do líquen, é uma associação que acontece entre algas e fungos. As algas fazem fotossíntese, ou seja, os fungos retiram o alimento através da fotossíntese e, em contrapartida, né, em troca, eles protegem as algas. E as micorrizas, no caso que acontecem em alguns tipos de pimenta, são raízes de plantas que se mantêm ligadas aos fungos para aumentar a absorção de água, tá? Então tá aí a importância desses dois tipos de mutualismo, de relação harmônica, os líquens e as micorrizas. Continuando, vou falar um pouquinho, tá? Do tipo de reprodução dos fungos. Como é que os fungos eles formam mais fungos, tá? Então a reprodução ela pode ser sexuada, e aí ela é realizada pelos fungos pluricelulares através de esporos, são transportados pelo vento ou água e encontrando condições no meio ambiente adequadas, como de temperatura adequada, eles se desenvolvem, eles liberam esporos e formam novos fungos, tá? E a reprodução assexuada é que acontece nos fungos unicelulares e acontece por meio de fermentação. É isso que faz o pão, a cerveja, o vinho, tá? Então, eu vou mandar uma foto desse resumo para vocês lerem depois aqui, tá? Falar um pouquinho, para vocês terem aí ideia do vinho, da cerveja, tá? Esse aqui é um conteúdo que eu tirei de um livro meu do ano passado, para poder preparar essa aula, tá, gente? Aqui falando também um pouquinho sobre a origem do pão, tá? E é isso, galera. A mensagem que eu queria passar sobre fungos para vocês é essa. Eu vou mandar o gabarito da questão, tá? Das questões, da tarefa. Vou mandar o gabarito. Vou mandar a foto aqui desse resumo. Então, assistam a videoaula para vocês entenderem a explicação, tá? Eu vou ficar disponível para tirar as dúvidas. Foto da tarefa, é complicado eu administrar todas as fotos no meu celular, então eu peço pais, por favor, auxiliem os filhos na hora de fazer e arquivar, né? Deixa feita essa tarefa aí no seu caderno. Quando eu voltar, eu vou vistar, e aí eu vou continuar a partir de onde eu parei. Então não deixa de assistir, porque se você não assistir a aula, vai ser como aula dada. Quando eu voltar, eu não pretendo retomar isso. Tá bom? Um abraço, fica com Deus, gente. Beijo, tchau, tchau.